Boa noite. Nessa aula, nós vamos revisitar alguns temas que já discutimos ao longo do nosso curso e vamos também fazer a correção desse simulado da Thelma Wines, que foi enviado no grupo, né? Além de falarmos a respeito da BNCC, do currículo e também de avaliação da aprendizagem, tá bom? Vamos lá, então, a esse simulado. Então, nós temos aí na questão 1, né, falando o seguinte, né, um textinho de apoio a respeito do construtivismo do César Coll, dizendo o seguinte: para uma tarefa de aprendizagem ou de qualquer tipo ter sentido para nós, é preciso haver algumas condições. Há pelo menos três exigências cujo grau de presença determinará que essa tarefa tenha maior ou menor sentido para quem a realizar. Em primeiro lugar, é imprescindível saber o que é para fazer, a que responde, qual é a finalidade perseguida com isso, com quais outras coisas pode relacionar-se, em que projeto geral pode ser inserido. Em suma, a resposta para essas perguntas ou outras parecidas que contribuam para fazer o aluno ter claro o objetivo que se persegue com uma tarefa e as condições de realização, é fundamental para que possa atribuir-lhe sentido. Essa condição exige, entre outras coisas, um esforço dos professores para ajudar os alunos a compreenderem o que se pretende realizar. Também pode contribuir para que o próprio professor se interrogue sobre o sentido das tarefas propostas, o que, sem dúvida, redundará em propostas cada vez mais razoáveis e atraentes. Em sua obra O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, Thelma Wines afirma que é preciso superar um ponto de vista adultocêntrico. Isso está presente em, letra A, compreender o ponto de vista do aprendiz, a fim de que o professor defina o que é mais fácil e mais difícil para o aluno. Letra B, compreender o ponto de vista do aprendiz, a fim de que se perceba o modo como o aluno enxerga o objeto de seu conhecimento e se possa, ao contrário, auxiliá-lo nesse processo de construção do conhecimento. Letra C. Compreender o ponto de vista do aprendiz, a fim de que se perceba o modo como o aluno enxerga o objeto de seu conhecimento e se possa, a partir dessa visão adultocêntrica, auxiliá-lo no processo de construção do conhecimento. Letra D. Compreender o ponto de vista do aprendiz, a fim de que se padronize a forma de ensinar tudo a todos, pois todos são capazes de aprender. Podem colocar no chat, por favor, o que vocês assinalariam se a prova fosse hoje e caísse uma questão a respeito de Thelma Wines. Vamos lá, a questão está em tela para vocês. Qual resposta vocês colocariam se essa questão caísse em processo seletivo hoje? Se vocês lerem com atenção o enunciado, falando da superação do ponto de vista adultocêntrico, vocês já vão perceber qual é a resposta. Prestem atenção. Thelma Wines afirma que é preciso superar um ponto de vista adultocêntrico. Preste atenção. O que seria superar esse ponto de vista adultocêntrico? Superar aquela visão do professor como adulto, já formado, preparado, obrigando a criança a seguir determinada regra, a determinada sequência. O que ela diz na obra? Que é necessário que haja esse diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Lembra que eu até falei para vocês? Olhando através dos olhos dos alunos. Então, só tem uma alternativa possível mediante essa reflexão. Qual é essa alternativa? Nós temos duas respostas apenas. Vamos lá?
Podem colocar no chat a resposta de vocês. Não tem problema se errar, certo? O importante é a gente participar. Vamos lá, ainda aguardando. Muito bem. Nessa só pode ser a alternativa B, né? Então veja, olha, compreender o ponto de vista do aprendiz, a fim de que se perceba o modo como o aluno enxerga o objeto de seu conhecimento e se possa, ao contrário, auxiliá-lo nesse processo de construção do conhecimento. Esse ao contrário que está aqui se refere ao contrário do ponto de vista adultocêntrico. Então, no sentido de superação, tudo bem? Dessa perspectiva. Por que, que não pode ser a C? Pelo seguinte, olha, compreender o ponto de vista do aprendiz a fim de que se perceba o modo como o aluno enxerga o objeto de seu conhecimento e se possa, a partir dessa visão adultocêntrica, auxiliá-lo, né, no processo de construção do conhecimento. Não é isso que se pretende, mas sim, né, superar essa visão, superar. Aí a D, olha lá, compreender o ponto de vista do aprendiz a fim de que se padronize a forma de ensinar tudo para todos. Gente, o ensinar tudo a todos é a primeira didática que nós tivemos lá de Comênio, certo? A gente sabe que se a gente estuda tendências pedagógicas, se a gente estuda os livros pedagógicos, a psicologia da educação, não tem como, né? A gente sabe que cada aluno aprende num tempo e de uma forma diferente. Então não tem, é absurdamente impossível, né, que seja a alternativa D. Vamos lá, questão 2. Para Thelma Wines, em seu livro Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, no capítulo 5, cabe ao professor organizar situações de aprendizagem que consistem em atividades planejadas, propostas e dirigidas, com a intenção de favorecer a ação do aprendiz sobre um determinado objeto de conhecimento. Tais atividades são boas situações de aprendizagem para os alunos quando, vamos ver. Alternativa A. A organização das tarefas é de responsabilidade das crianças, para garantir a máxima circulação de informação possível entre eles e proporcionar o avanço do conhecimento. Letra B. O conteúdo trabalhado perde suas características de objeto sociocultural real para se transformar em objeto escolar com significado educativo permeado de atividades intencionais. Letra C. A aprendizagem dos alunos adapta-se ao processo de ensino do professor, permitindo aos aprendizes compreenderem o caminho que o docente percorre para ensiná-los. Letra D. Os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo que se quer ensinar. E ainda apresentam problemas para resolver e decisões a tomar em função do que se propõe produzir. E letra E. O professor facilita situações de intercâmbio na sala de aula, embora acredite que, para os alunos, a troca de informações entre si pode desfavorecer o processo de aprendizagem individual. Podem colocar no chat, por favor. Que resposta vocês dariam nessa? Voltando ao enunciado, ele está falando, né? Tais atividades são boas situações de aprendizagem para os alunos quando. Então, o que, que ocorre quanto às atividades?
Vamos lá, pessoal. Podem colocar no chat a alternativa de vocês. Lembrando que a autora fala a respeito disso, né? De que nós devemos puxar o aluno para que ele externalize, para que ele demonstre, né? Isso nos leva a entender que a correta é qual alternativa? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. Deixa eu ativar aqui, senão não vai, né? A autora, ela esclarece que a organização das tarefas não é de responsabilidade das crianças, mas sim do professor, que deve viabilizar, estruturar, mas a gente deve considerar muitas vezes que os alunos, eles precisam pôr em jogo tudo o que eles sabem. Lembra daquilo que a gente fala de conhecimentos prévios? O que significa o aluno pôr em jogo tudo o que sabe? A valorização dos conhecimentos prévios, que é por isso que o professor introduz a aula sempre questionando os alunos acerca da temática a ser abordada, buscando puxar a língua desse aluno para ele contar o que ele já sabe, o que ele já viu, o que ele já teve de experiência, de vivência, se ele já teve contato com determinada temática no dia a dia dele, o que os pais, muitas vezes a família, fala a respeito disso. Por exemplo, a gente vai falar sobre reciclagem. Então, quando a gente vai abordar o tema da reciclagem, a gente vai levantar informações com esses alunos. Essas informações prévias vão garantir que ele externalize. Então, os alunos vão colocar em jogo tudo o que eles sabem. E aí, o importante, né, que a gente vê muito na BNCC e no currículo paulista, é que muitas habilidades falam assim: resolver problemas complexos da vida cotidiana. O que significa resolver problemas complexos da vida cotidiana? É exatamente colocar em jogo tudo o que sabe, né? E aí, essa mobilização de saberes vai fazer com que o aluno consiga buscar soluções criativas e alternativas para problemas da sua comunidade, problemas no entorno da sua casa, problema no dia a dia da família. Então, isso é muito importante. E quando a gente coloca esse aluno para pensar em situações problema, e elaborar possíveis intervenções, soluções, busca ativa acerca de novos caminhos, a gente faz com que ele mobilize saberes. Então, não é aquele saber apenas enciclopédico, mas ele vai pensar em como fazer, em como lutar, em como realizar, tá bom? Então, a alternativa D é a alternativa correta, tá bom? Então, os alunos precisam pôr em jogo. Deixa eu só mudar a cor aqui. Como foi? Só um momento, por favor. Não, tem que voltar. Os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo que se quer ensinar e apresentam problemas para resolver e decisões a tomar em função do que se propõe produzir. Aí nós temos a questão 3, né? Conforme Wines, em O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, a escola que propomos e buscamos é uma escola aberta à diversidade.
Aí nós temos a diversidade, né? Então, nós temos 3 tipos, tá? Vamos chegar à conclusão daqui a pouco. Considera-se que as formas de aprender diferem, que os tempos de aprendizagem também, e que não tem sentido sonhar com todos os alunos caminhando igualmente em seu processo de construção de conhecimento. A igualdade que se defende não se refere ao processo de aprendizagem, pois o processo é sempre singular, inevitavelmente. Então, essa diversidade, ela é, letra A, individual, social e também moral. Letra B, cultural, social e também individual. Letra C, cultural, moral e também disciplinar. Ou letra D, individual, social e também disciplinar. Podem colocar no chat a resposta de vocês. Pessoal, olha, Thelma Wines e a Thelma Vinha, tanto essa empresa quanto a Consulpan são 2 empresas que gostam muito de colocar questões sobre ela, tá? Então, é importante que vocês deem uma olhadinha, né? Tem os slides, acho que eu mandei no grupo até, mas se não mandei, mando de novo, tá? Caso não localizem. Falando a respeito, e eu vou colocar também o vídeo de ontem. Eu acho que eu não subi o vídeo no grupo ainda, tá? Mas eu vou colocar aqui. Bom, a alternativa correta, deixa eu só abaixar o volume. A alternativa correta é a alternativa B, certo? Que fala da diversidade cultural, porque nós somos seres formados mediante realidades totalmente diferentes, né? Então, o que que a gente considera? Essa pluralidade que é falada tanto quando a gente aborda, por exemplo, a questão dos nossos temas transversais, né? Que fala muito da questão da pluralidade. Então, é essa diversidade cultural. O Brasil é um país diverso, um país plural. Também há uma diversidade social, porque na escola é que se reflete essa diversidade social, e isso impacta diretamente na forma como o trabalho, na função social da escola propriamente, e na forma como o trabalho vai se dar. Mas a gente não pode deixar de considerar essa questão. Eu vou colocar aqui o vídeo, tá? Por isso que eu estou com a tela aqui, ó, a tela do YouTube. Essa questão da, da diversidade individual, porque nós trabalhamos também
com indivíduos, certo? Então a gente não pode esperar, por exemplo, que todos sejam iguais, que todos aprendam ao mesmo momento, porque cada um tem o seu percurso. Daí a gente pega aquelas ideias de Jean Piaget e de Vygotsky e a gente coloca na prática, atrelada a essa questão da função social da escola, atrelado a essa questão da diversidade cultural. O Brasil é um país plural, um país que tem muitas etnias diferentes, muitos costumes, muitas tradições, e tudo isso entra em jogo. Então, quando a gente entra dentro do processo de ensino-aprendizagem, tudo isso tem que ser levado em conta. Não adianta, por exemplo, a gente querer padronizar, porque a diversidade é a nossa maior riqueza. Então, nós precisamos, evidentemente, trabalhar essa questão da diversidade em todos os seus aspectos, seja ela cultural, né, das nossas tradições, das nossas raízes, a nossa história, da nossa cultura como um todo, também a diversidade social, que pega aí as diferentes formas de organizações de sociedade, a questão da economia, a questão da forma de vida das pessoas, a cultura, o espaço social urbano e do campo, enfim. E também a questão individual, tá bom? Então, a alternativa B, ó, cultural, social e individual, tá bom? Por que que não pode ser a moral, gente? Porque a moral é, na verdade, como a autora destaca, o que se espera que a gente faça. Então, são aquelas regras são mais costumes, não é? Que vão fazer a gente se comportar de determinada forma. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que quando alguém está falando, a gente não deve falar alto e etc. É um princípio moral, a gente sabe que a gente deve escutar o outro, né? A gente sabe, por exemplo, que quando alguém está caminhando, a gente não deve empurrar o outro. Enfim, a gente vai consolidando essas regras, tá? A gente vai consolidando. E aí isso vai fazendo parte da moral, a gente saber o que é certo, o que é errado, e a construção da moralidade também. Bom, na questão 4 agora. Wines, em O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, afirma que avaliar a aprendizagem do aluno é também avaliar a intervenção, letra A, da escola, já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. A intervenção do professor, na letra B, já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. Letra C, intervenção do projeto político-pedagógico, já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. E letra D, do currículo, já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. Podem colocar no chat a resposta de vocês, por favor. Muita atenção.
Gente, é isso mesmo, não está errado não. Quem é que faz intervenção pedagógica? Quem é que faz intervenção quando é diagnosticado através da avaliação uma vulnerabilidade, uma aprendizagem ainda não consolidada? É o professor, certo? Quem está na ponta, quem faz realmente o tete a tete com o aluno é o professor, tá bom? Então vocês estão certos, ó. É então a intervenção do professor, já que o ensino deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não. Então, a gente deve ter muita atenção nesse sentido, porque nós precisamos sim entender, né, que a avaliação ela está a serviço da aprendizagem e o planejamento, quanto ao plano de ensino, por exemplo, ele é flexível. Então, a gente sabe que esse trabalho vai ser planejado e replanejado, né, constantemente. Muito bem. Aí nós vamos para a questão 5. Em O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, Wines afirma que a formação que se organiza através de uma inicial construção de conceitos sobre o ensino e sobre a aprendizagem conduz à futura ação discente pela observação de práticas diversas e pela atuação dos pais, transformando-os em construtores do próprio saber, docente pela observação de práticas diversas e pela atuação dos alunos, transformando-os em construtores do próprio saber, discente pela observação de práticas diversas e pela atuação dos alunos, transformando-os em construtores do próprio saber, e docente pela observação de práticas diversas e pela atuação dos pais, transformando-os em construtores do próprio saber. Podem colocar no chat a resposta de vocês. Pessoal, essa é só vocês observarem, né? Então, ó, o que acontece? A gente tem aí a formação que se organiza através de uma inicial construção de conceitos sobre o ensino e sobre a aprendizagem, conduz à futura ação de quem? Quem é que está na ponta, certo? Pela observação de práticas diversas e pela atuação de quem? Quem é que atua, transformando-se então, né, em construtores do próprio saber, né? Pensem bem.
Exatamente, alternativa B, né? Então, docente, né, que é o professor, e aí a gente tem a atuação dos alunos, que são os construtores em si do próprio saber, são eles que estão no centro desse processo. Muito bem, questão 6. Então, nós temos lá, em O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, Wines afirma que muitos problemas apontados por professores como sendo de aprendizagem são, na verdade, problemas de ensinagem ou falta de, letra A, conhecimento teórico que gera uma postura adultocêntrica, em que se concebe a aprendizagem a partir da própria concepção do adulto que já domina o conteúdo. Letra B, conhecimento científico que gera uma postura adultocêntrica, em que se concebe a aprendizagem a partir da própria concepção do adulto que já domina o conteúdo. Letra C. Conhecimento lógico, que gera uma postura adultocêntrica, em que se concebe a aprendizagem a partir da própria concepção do adulto que já domina o conteúdo. Ou letra D. Conhecimento estético, que gera uma postura adultocêntrica, em que se concebe a aprendizagem a partir da própria concepção do adulto que já domina o conteúdo. Podem colocar no chat a resposta de vocês. Gente, lembrem que didática é uma ciência, certo? Então, prestem atenção. Porque o que gera a postura adultocêntrica não é a falta de conhecimento teórico, mas é a falta de conhecimento científico, de como mobilizar aqueles conhecimentos teóricos para ensinar de forma adequada, não é? Então a gente muitas vezes sabe a teoria, quantas vezes a gente não escuta aquela máxima, né? Nossa, esse professor não tem didática. Ele sabe a teoria, ele sabe os conceitos, mas ele não sabe como transmitir esses conceitos, tá bom? Então, alternativa B. Quando eu faço simulado, geralmente eu coloco a mesma alternativa, ou várias com a mesma letra, para realmente deixar vocês preocupados, tá? Vamos lá. Questão 7. Segundo Wines, o professor que pretende se qualificar melhor para lidar com a aprendizagem dos alunos precisa estudar e desenvolver uma postura investigativa. Para a autora, se o professor quiser trabalhar com o modelo de ensino por resolução de problemas, com uma concepção construtivista da aprendizagem, ele precisa saber que, letra A, as ideias prévias são pré-requisitos para a aprendizagem. Letra B, o conhecimento é aprendido pela repetição do que já foi ensinado. Letra C, o que o aluno já sabe não é sinônimo do que lhe já foi ensinado. E letra D, ensino e aprendizagem são dois processos que se confundem. E letra E, o processo de aprendizagem deve se adequar ao de ensino. Prestem atenção.
Pensa um pouquinho no que vocês fazem, gente, para ensinar o aluno. Primeiro passo que um professor faz para abordar um assunto novo, o que ele faz? Tem duas alternativas muito próximas, né? Pense um pouquinho. Gente, presta atenção na A e na C, certo? Ó, o que o aluno já sabe não é sinônimo do que já lhe foi ensinado. E a A, as ideias prévias são pré-requisitos para a aprendizagem. E aí, o que vocês acham? Exatamente. E é isso que vocês têm que desenvolver. Pensamento pedagógico, gente. As questões, elas podem tentar confundir vocês. Essa é uma questão dificílima, porque a primeira não estaria errada, que as ideias prévias são pré-requisitos para a aprendizagem. Porém, não é bem um pré-requisito, elas são um elemento importante no processo de ensino e aprendizagem. Mas nem sempre o que o aluno sabe foi o que foi ensinado na escola, porque exatamente por isso. Ele já traz uma bagagem da sua casa, ele já traz uma bagagem da sua comunidade, da sua vivência, do contexto diário ali no meio das outras pessoas. Então, não é pré-requisito. Não existe essa ideia de pré-requisito. Todos podem aprender sobre tudo. O que nós precisamos é mobilizar os recursos necessários, porém todos são capazes. Tudo bem? Então a alternativa correta é a alternativa C, tá? O que o aluno já sabe não é sinônimo do que já lhe foi ensinado. Muito bem. Com base nisso que nós conversamos, nós fizemos, portanto, a correção, né, do simulado que está lá no grupo. Deixa eu ver se terminou de carregar o vídeo aqui para mandar para vocês da aula de ontem. Aí depois vocês não esqueçam, por gentileza, de assisti-lo, certo? É importante. Aqui, o vídeo já está aqui. Só um momentinho, por favor. É assim mesmo. Leandra, assista porque realmente são duas autoras, né? Eu enfatizei mais a Thelma Wines porque é mais teórico. A Thelma Vinha fala mais a parte comportamental, sabe? Mas já está lá no grupo para vocês, então vocês podem assistir tranquilamente. Bom, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito da BNCC. Muitas coisas vocês já viram desde 2017 nas HTPCs, formações continuadas e etc. Mas é sempre útil a gente falar um pouquinho do que nós estamos vivendo na educação nesse momento, não é? Nós fomos aí interrompidos, atropelados pela pandemia,
mas nós temos um grande desafio pela frente. Então, a base, ela trata a educação como um todo, como realmente base. Para que serve essa base? Para que ela surgiu? Quando que ela surgiu? Se a gente for pensar no cenário nacional, ele é um cenário muito complexo. Cada região do país tem uma realidade, cada escola trabalhava de um jeito, cada sistema se organizava de um jeito, cada currículo trabalhava assuntos totalmente diversos. E aí, o que que a base vem fazer? Colocar todo mundo num patamar comum e a partir daí a gente pode fazer as diferenças, né? Fazer as adequações, etc. Mas a gente não pode tirar nada que a base pressupõe, porque a BNCC é um documento de caráter normativo, ou seja, a BNCC é lei, tá? Ela define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Essas aprendizagens essenciais, elas visam a assegurar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Aplica-se a BNCC exclusivamente à educação escolar. Esse documento, ele é orientado, como todos os outros documentos de educação, por princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos, e visam a formação humana integral com vistas à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC, ela serve como referência, como ponto de partida para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Qual a expectativa? O que se espera a partir da BNCC? Espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, enseje o regime de colaboração entre os entes federativos, balizadora da qualidade da educação. Qual é a contribuição que se pretende? É o alinhamento de políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. A BNCC, ela traz, portanto, esses patamares comuns de aprendizagem. E aí, trabalha-se com duas ideias importantes: as aprendizagens essenciais, que visam ao desenvolvimento das 10 competências gerais, que são elaboradas através dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e também ela traz o sentido de competência, visa, então, a mobilizar saberes. Então, competência é a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, é a mobilização de habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, além de atitudes e valores. Então, para que serve tudo isso? Para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A BNCC diz que a educação, ela deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e voltada para a preservação da natureza. Então, nós temos aí em tela as 10 competências gerais, sendo a primeira conhecimento, a segunda pensamento científico, crítico e criativo, a terceira repertório cultural, a quarta comunicação, a quinta cultura digital, a sexta trabalho e projeto de vida, a sétima argumentação, a oitava autoconhecimento e autocuidado, a nona empatia e cooperação, e a 10ª, responsabilidade e cidadania. Então, são as 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais, elas interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes
e valores nos termos da LDB 93, 94, 96. No material que eu vou disponibilizar para vocês, aí está falando, né, da estrutura da educação infantil, que é baseada na observância dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6, né? Então, nós temos como direitos de aprendizagem e desenvolvimento conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Temos, a partir deles, a divisão, né, a organização dos campos de experiências, que são o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Os dois eixos estruturantes da educação infantil, que depois desdobram-se nas habilidades e competências do ensino fundamental, são interações e brincadeiras. Então, eixos estruturantes, educação infantil, são dois: interações e brincadeiras, conforme os DCNs. Conforme o diagrama acima, temos, portanto, 6 direitos de aprendizagem, certo? Conforme nós vimos. Aí nós vemos que a BNCC ela estabelece 5 campos de experiência para a educação infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e para que a criança se desenvolva. Os campos enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem desenvolver de 0 a 5 anos e buscam garantir os direitos de aprendizagem dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, ou seja, o conhecimento vem com a experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar. Estão organizados de forma a apoiar o professor no planejamento de sua prática intencional. Então, nós temos lá os bebês, né, de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 ano a 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Já o ensino fundamental está organizado em áreas de conhecimento, que tem competências específicas de cada área, e essas áreas de conhecimento também trazem competências específicas do componente curricular. Está dividido em anos iniciais e anos finais, o ensino fundamental, e dentro do planejamento se estrutura em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Aí no material tem outros diagramas explicando um pouquinho a respeito dos campos de experiências, né? Para que vocês possam compreender como se dá esse processo, tá bom? Tem algumas questões também falando a respeito. Bom, nós passamos a refletir agora acerca da questão da avaliação. Quando a gente fala de avaliação, a que serve essa avaliação? Seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, a que serve a avaliação? Ela é um julgamento, ela é uma regulação, ela é uma classificação ou ela é um acompanhamento? Nós devemos ter clareza quanto a isso para que a nossa prática pedagógica possa ter sentido. E aí, a Jussara Hoffmann traz uma verificação, uma reflexão muito importante. Por que avaliamos? Quais os rumos da avaliação neste século? As discussões sobre essa prática centram-se ainda demasiadamente no seu caráter burocrático, de registro de resultados, de exigência do sistema de ensino. Discute-se a avaliação, focalizando apenas uma parte da totalidade, sem prestar atenção ao que lhe dá fundamento, como se fosse um grande iceberg, do qual só se percebe a sua ponta estreita, que está fora d'água, correndo-se o risco de esbarrar no enorme bloco de gelo que lhe dá sustento. Então, a gente pensa no porquê avaliar na escola, né? Aí a gente vai entender a diferença que há entre a avaliação classificatória e a avaliação mediadora, sendo que a avaliação classificatória ela tem como premissa verificar, comprovar o alcance de um objetivo ao final de um estudo, de um determinado tempo. O professor ensina e depois pergunta. Avaliar é questionar, propor tarefas desafiadoras. Na perspectiva mediadora,
Avaliar é mobilização, provocação, acompanhamento da construção de conhecimento. Professores e alunos se questionam, buscam informações pertinentes, constroem conceitos, resolvem problemas. Aí nós temos, né, que a avaliação deve ser uma estratégia para a reorganização do trabalho escolar, um momento em que o educador e o educando podem trocar ideias e refletir sobre elas, como mediação do processo de construção do conhecimento. Aí nós temos alguns tipos de avaliação, né? A diagnóstica, que tem o foco de observar, analisar e pesquisar as dificuldades dos alunos para a reconstrução da aprendizagem. Essa é realizada no início do processo para orientar a ação do educador na organização do seu planejamento escolar, e ela é feita para ajudar a aprender e não para dizer o que o aluno sabe. Já numa nova perspectiva, a avaliação ela é formativa. Ela serve para guiar e otimizar as aprendizagens em andamento. Além disso, ela é contínua e realizada durante o processo de aprendizagem. O professor não está preocupado com os resultados que o aluno obtém, mas em reorganizar as práticas de acordo com as necessidades dos educandos. Caracteriza-se pelas funções informativa e corretiva. Precisa de 3 etapas: coleta de informações, diagnóstico individualizado e ajuste da ação. Temos também a avaliação que chamamos de cumulativa e somatória, ou somatória, que é a certificação das competências, constatação das condições do educando, momento de análise de todos os dados do aluno recolhidos no decorrer daquele período, um balanço ou síntese das aquisições em um período, verificação da produtividade do trabalho. Não consta da aplicação de um teste contendo todo o conteúdo acumulado, mas em representar os resultados obtidos durante o desenvolvimento, comparando ao diagnóstico feito no início do processo, tá bom? Pessoal, em suma, a gente apresentou aí as principais ideias que faltavam mencionar, e aí são os principais tópicos para a gente fechar, né? O processo seletivo. Bom, eu não vou me delongar nessa aula para não confundir vocês. Eu deixei no grupo já o vídeo falando sobre a aula anterior, né? Para quem não assistiu, poder assistir. Nesse tempo que falta ainda para terminar a nossa aula, eu vou deixar esse tempo livre para que vocês possam assistir e rever esses assuntos. Qualquer dúvida que tenham, eu estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Eu agradeço a aula até aqui, né, a participação de vocês. Espero que tenham gostado dessa reflexão que fizemos, que foi curta, pontual, mas direto ao ponto daquilo que era necessário, e que vocês, tendo alguma dúvida, possam entrar em contato. Uma ótima noite para vocês, um bom descanso.